Jake Sully segue vivendo com sua família junto dos povos da água. Porém, Spider, seu filho adotivo, precisa de mais refis de oxigênio, o que os leva a uma perigosa missão, que vai colocá-los em confronto com velhos inimigos, o coronel que vocês já conhecem, e também novas ameaças. Uma tribo, uma nação relacionada ao fogo. Prazer! Eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos finalmente discutir sobre Avatar, Fogo e Cinzas. Eu acho que essa fórmula meio que cansou. O primeiro Avatar tem um visual estonteante, a revolução do 3D, mas a história é bem qualquer coisa. O segundo segue a mesma linha. É basicamente um remake do primeiro, só que com toda a coisa da água e a relação com esse novo povo. E agora o terceiro é mais uma repetição, só que com o povo do fogo. Cansei. Só que não. James Cameron, me entregue mais. Eu quero mais. Como vocês perceberam, todo esse começo foi uma grande ironia com aquelas coisas que a gente ouve por aí na internet sobre Avatar. Uma franquia que desperta o amor de muita gente, mas também o ódio de uma galera. O que tem de gente chata pra reclamar de Avatar na internet não tá escrito. E eu passo muito longe dessa galera porque eu consigo me divertir e muito com esses filmes. Afinal, é sempre o James Cameron, um diretor extremamente competente, pegando o público pela mão e o levando para uma experiência, ou melhor, para múltiplas experiências, que vão passar por um drama muito carregado que vai te comover, pela comédia, são filmes bem divertidos, mas também por um espírito de aventura e descoberta que te empolga. E sim, são filmes que funcionam numa lógica meio montanha-russa, mas é inegável que o cara sabe conduzi-la. Não é à toa que ele é responsável por toda essa franquia Avatar, recheada de sucessos, mas também por filmes como O Exterminador do Futuro e Titanic. Não dá pra discutir com o cara, é gênio. E eu preciso mencionar que ele também é responsável por True Lies, que eu adoro e tem crítica aqui no canal. Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger numa dupla sensacional. Mas voltando aqui pro terceiro Avatar, Fogo e Cinzas, eu sinto que eu preciso voltar nesse aspecto do James Cameron entender o seu público. Afinal, ele é um diretor que trabalha temas muito simples, mas com certa profundidade. É a gente pensar, por exemplo, como ele está sempre falando de família, de amor, de união e da necessidade de se preservar o planeta. São temáticas um tanto quanto universais, por mais que eu não goste tanto assim dessa expressão, mas que abrem possibilidades para uma série de outras tangentes, que aí sim vão ter um valor um tanto quanto especial. É a gente pensar, por exemplo, que o primeiro Avatar estava muito concentrado nessa questão da ecologia e da identidade. O que torna o navio, o que torna o humano humano. O segundo filme já se centra um pouco mais na questão da família, mas fala muito sensivelmente sobre a questão dos filhos e dos pais, a rebeldia da juventude e a importância dela para a construção de algo novo, para determinada evolução acontecer. E esse filme aqui parece amarrar essas duas coisas e traz a identidade para dentro dessa relação familiar. Agora, o que está em xeque não são as atitudes dos filhos, mas sim quem eles são em suas essências, em suas particularidades. É o Spider, que é o humano em meio a uma família Na'vi, que tem como pai biológico o antagonista dessa história toda. Como ele vai ser enxergado por seus pares, como ele mesmo vai se olhar nesse mundo.
A filha mais velha, que por mais que seja uma Na'vi, não tem um pai e é de certa forma um clone de um avatar. Ela também carrega muitos dilemas, ela também carrega muitas questões. Ela é outra que se vê como diferente no meio dessa família. E até os que se veem como iguais se sentem responsáveis por pesos muito grandes que incidem sobre eles. É o irmão que acha que foi responsável pela morte do outro. E são pais que estão em jornadas reversas. A mãe rumando à aceitação vindo de um lugar de aversão. E um pai que parte da aceitação indo para um lugar de aversão, de dureza, de falta de sensibilidade. Existem interseções nessas jornadas, mas o fato delas serem antagônicas engrandece ainda mais toda essa questão que eu estou trazendo aqui. Um filme de temas simples, abordados de maneira profunda. E foi muito legal na minha sessão poder observar essa influência do James Cameron sobre o público de maneira muito clara. Eu tava numa sessão um tanto quanto empolgada. Você sentia quando a galera tava tensa, quando vinha o alívio, ouvia gargalhadas, ouvia susto, ouvia torcida. Tava todo mundo muito imerso, assim como eu, mas foi legal perceber essa dimensão da sala. E eu acho curioso aqueles que usam o argumento de que Avatar é só visual, porque se fosse só visual, ele não geraria tantos sentimentos, ele não geraria tantas reações. É a gente pensar, por exemplo, em vários filmes aí do Denis Villeneuve, como por exemplo o primeiro Duna. É um filme lindíssimo, é só visual, e ele não desperta sentimento algum no público. Gente, Avatar não é só um monte de imagens bonitinhas. Tem uma direção, tem uma condução muito consciente do seu propósito. Olha, por exemplo, como o James Cameron conduz suas sequências de ação. Sempre através de uma dinâmica de montagem paralela, o que traz urgência. Você nunca acompanha apenas um único bloco de ação. O Jake Sully atrás do coronel querendo matá-lo. Não, você também vai ter a Neytiri tentando salvar a filha. Você vai ter um dos filhos do Jake precisando fugir de algo embaixo do mar. Você vai ter a outra tribo chegando para ajudar. Nunca a gente fica preso em um único lugar. A gente está sempre dividindo a nossa atenção em diferentes núcleos. Isso para que sempre ele deixe um gancho que vai ali, de certa forma, te pegar e te fazer ficar ansioso pela volta daquele momento. A linearidade e a cronologia, inclusive, nem sempre é respeitada. A gente às vezes acha que está vendo algo acontecer ao mesmo tempo nessa montagem paralela e está havendo um desencontro. Uma coisa foi na noite anterior, outra coisa está sendo agora, e a interseção entre elas vai gerar uma surpresa, outro gancho gerado por ele. E a gente ainda pode sair dessa área da montagem para falar um pouquinho de fotografia e o brilhante trabalho de câmera. Existe um senso de deslumbramento a todo momento. É o James Cameron compreendendo que sim, também tem imagens bonitas aqui. E sabe valorizá-las, sabe trabalhá-las de forma a engrandecê-las até. Essa autoconsciência do incrível, inclusive, dialoga bastante com o cinema blockbuster dos anos 80 e 90, com o cinema do Spielberg. É algo que eu vejo, por exemplo, em E.T., o Extraterrestre, ou Jurassic Park. E ele contrasta esse deslumbramento com também certa crueza, tanto nos momentos de ação, tanto em alguns momentos que ele quer fazer uma quebra nisso para gerar tensão. É a gente perceber como volta e meia ele usa uns zooms um tanto quanto rapidinhos, característicos de um cinema mais documental, mais cru, para trazer um pouco disso. A mesma coisa para as partículas e elementos que ele coloca de frente da lente entre a ação e o público, que também serve inclusive para valorizar o 3D, e é um filme pensado para o 3D, mas que traz uma carga, traz uma ambientação um pouco mais carregada, mais forte, te joga para dentro do momento. A trilha pontua isso muito bem também.
Outro trabalho que vale um destaque aqui dentro desse filme, o senso de epicidade dela é muito acertado. Ela sabe quando crescer, ela sabe quando dar uma breve diminuída e sabe quando voltar. Existe um acompanhamento tonal muito preciso. E os efeitos visuais dispensam qualquer comentário, vocês sabem o padrão dessa franquia, como foi no primeiro, como foi no segundo, é exatamente o mesmo nível aqui no terceiro. Inclusive me assusta um pouco o que o James Cameron consegue fazer com essa grana. Afinal, a gente está falando de um filme que tem um orçamento ali que ronda os 350 milhões a 450 milhões. E tem outras produções que chegam perto desse valor, mas que não chegam perto do nível técnico. Deadpool e Wolverine tá aí pra nos provar isso. É um filme visualmente horrível, porco, e que tá nessa faixa de preço. Mas agora, já caminhando para os finalmente e fazendo uma visão geral, Avatar Fogo e Cinzas é mais um ótimo capítulo dentro dessa franquia. E eu quero ver mais, muito mais. Tudo cresceu aqui, é um filme de escala enorme e que abre uma série de discussões e possibilidades muito grandes para o futuro e também para o presente. É um filme que se faz em tela. E não depende de ganchos, de referências externas, nada disso. É um filme que tem um diretor muito consciente do que fazer para despertar os sentimentos que ele quer em você. É pra rir, é pra chorar, é pra torcer, é pra ficar tenso. Filmaço, tá, gente? Filmaço. Mas agora eu quero saber a opinião de você que tá aí me assistindo. Manda aqui nos comentários o que você achou de Avatar Fogo e Cinzas. Vamos discutir, vamos conversar. Aproveita, curte esse vídeo aqui se gostou do meu conteúdo e considere se inscrever no canal se for novo por aqui, ativando o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou muito, mas muito mesmo, você também tem a opção de virar membro, para receber um acesso antecipado aos vídeos do canal e também conteúdos exclusivos. Compartilha com os amigos, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Até a próxima!